A persistência quebra a resistência. A persistência é o combustível espiritual para você alcançar a sua promessa. Sem persistência não existe cumprimento de propósito. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Hélio Siqueira e seu canal Por um Pecador, e nós vamos falar sobre persistência espiritual. Antes de mais nada, curta, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilha, assim você ajuda o canal a crescer e automaticamente vidas são abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Primeiro, nós falamos aqui que a persistência quebra a resistência e que a persistência é um combustível para você alcançar a promessa. Por que a gente fala de uma persistência espiritual? Se é espiritual, ela não é terrena, ela veio do céu. Por quê? A persistência terrena te direciona para coisas, a persistência celestial te direciona para um propósito. E é por isso que a sua persistência tem que ser celestial, sempre direcionando para aquilo que Deus quer, para a promessa que Deus tem para a sua vida. O texto que nós vamos ler está em Gálatas 6:9, que diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Primeiro ponto, resistência ao cansaço. Quando eu tenho persistência espiritual, eu consigo resistir ao cansaço. Vai falar que você nunca ficou cansado com as coisas de Deus? Claro que ficou. Você imagina Noé construindo aquela arca. Ele olha e fala: meu Deus, não termina nunca isso. É claro que ele ficou cansado. Mas o cansaço de Noé gerou nele desânimo. Óbvio, mas entenda isso. O desânimo é um sentimento, mas a persistência é uma decisão. Noé, ele olhou para a promessa e isso gerou nele uma persistência. E a persistência fez com que ele alcançasse a promessa e vivesse o propósito de Deus na sua vida. Então lembre-se disso. A persistência, ela simplesmente gera uma resistência ao cansaço. Vamos ficar cansados, mas vamos persistir no propósito de Deus. Depois, não permita que o cansaço emocional limite a sua visão. Às vezes nós temos uma visão, Deus deu uma visão, mas por causa do cansaço e a falta de persistência, nós temos a nossa visão limitada. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a sua visão está limitada, automaticamente você não consegue ver o que Deus tem para você. O carro do gás está passando. Voltamos. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? O propósito que Deus colocou no seu coração vai precisar de fé, persistência e constância. Lembre sempre disso. Você já pensou em algo aí na sua vida que você começou e aí você pensou assim: se eu tivesse sido persistente nisso, hoje eu estaria em um outro nível, em um outro patamar, teria atingido o propósito que Deus tem para minha vida, teria saído daquele ambiente. Você já pensou nisso? Talvez o que falte em você às vezes não é capacidade, é persistência no propósito que Deus colocou dentro do seu coração. Então persista. E eu vou repetir para você: o desânimo é um sentimento, mas a persistência é uma decisão. Então decida hoje ser persistente. O segundo ponto, o tempo do processo. Entenda, quem é persistente compreende que passará por processos. O processo, Deus tem um relógio. Esse relógio é espiritual. Eu não estou no controle do relógio de Deus. É Deus que controla o tempo certo para a promessa e para o propósito. Minha responsabilidade e obrigação é continuar persistindo. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas. E eu concordo com Salomão. Mas eu preciso compreender que o tempo para o propósito, o tempo para a realização de algumas coisas está na mão de Deus. E enquanto não acontece, o que eu faço? Eu persisto. Então compreenda isso. Existe um relógio que não está no seu controle, está no controle de Deus. E enquanto não chega o tempo, nós continuamos persistindo no propósito de Deus, tá bom? E outro ponto, 3 aqui, o terceiro ponto, a condição da vitória. Nós lemos que, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A condição aqui é não desanimar. Então você só vai receber se você não desanimar. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está desanimado? Eu também estou, eu também fico desanimado. Mas a persistência espiritual é o que me move. Tá? Eu não posso, todo dia eu vou acordar bem, todo dia. É por isso que nós falamos assim, a disciplina é você fazer as coisas quando você está desanimado. Isso é disciplina. Você não depender simplesmente
de inspiração, você não depende de inspiração, você não depende de motivação. A disciplina você faz independente do que está acontecendo à sua volta, que você gere no seu coração disciplina, persistência e constância para você alcançar o seu propósito, tá bom? E olha, a desistência é o único caminho que garante a derrota. A persistência é o caminho que manifesta o milagre. Então lembre-se disso, ó, o recomeço faz parte do processo, a desistência não. A persistência é o que faz você manifestar o seu milagre, tá? Compreenda isso, perdão. Essa foi a palavra de hoje. Esse é o primeiro vídeo do canal. Que Deus te abençoe. E lembre-se, compartilha, se inscreva no canal, comente aqui que eu vou responder os comentários. Tamo junto, até a volta de Jesus, que Deus te abençoe, amém. Não se esqueça, se inscreve no canal.